Eu testei a fonte Mac One de 650 watts e eu vou ser direto. Ela tá num preço muito barato. Mas antes de você sair correndo para comprar, tem uma coisa que ninguém tá te contando sobre o selo TechLab que vem nela. Esse selo virou praticamente um carimbo de pode confiar aqui no Brasil. Só que muita gente nem sabe o que ela realmente testa, nem se isso significa se a fonte vai ser uma fonte boa para o seu PC. E tem gente no Reddit e nos fóruns discutindo se essa fonte é só hype ou se ela é uma fonte boa mesmo. E eu comprei essa fonte e eu usei ela de verdade e vou te mostrar o que aconteceu e no final vou te mostrar se ela vale a pena e ainda comparo com outras fontes na mesma faixa de preço para decidir qual é a melhor opção para você. Olá, o meu nome é Luiz e bem, eu comprei a fonte Mac One de 650 watts depois de ter visto o teste dela no canal da TechLab. O que é a TechLab? TechLab é um laboratório, eles testam as fontes para ver se elas realmente entregam aquilo que elas prometem. Então, por exemplo, essa fonte, ela é uma fonte de 80 plus. Ela tem esse selo 80 plus e o que ele significa? Que a fonte ela entrega no mínimo 80% da eficiência dela. Só que algumas fontes botam esse selo e não entregam isso que eles estão dizendo. Então a TechLab vai lá e testa as fontes para ver se elas realmente estão entregando isso. Os testes que a TechLab fez, eu até coloquei aqui o vídeo para vocês poderem ver, que eles fizeram em shorts, né? Eles pegaram essa fonte, a 650 watts, e colocaram ela num PC com uma RTX 5090 mais processador Intel Core i9 400 900KS. Então, é uma configuração precisa de uma fonte basicamente de mais de 1000 watts. Então, é uma configuração bem pesada e, teoricamente, essa fonte ela não consegue aguentar, né? Então, o que seria o correto uma fonte de boa qualidade fazer? Como os componentes estão puxando demais dessa fonte, o correto seria ela desligar de forma suave, assim, podemos dizer assim, para ela não danificar nenhuma peça. O pessoal da TechLab, eles fizeram esse teste, colocaram essa fonte nessa configuração, e ela faz exatamente isso. Quando a placa de vídeo começa a puxar muito do processador, ela desliga sem danificar nenhuma peça, para mostrar que é uma fonte confiável, ela não danifica nenhum componente do computador. Então tem muitas fontes aí, elas são de qualidade ruim, elas podem acabar danificando alguma peça do seu computador. Então por isso que é importante sempre escolher uma fonte boa. Outro teste também que fizeram nessa fonte é o teste do Ripple. O que é o Ripple? Ripple basicamente é a energia que a fonte entrega para o seu computador. Então quanto menor o Ripple, mais limpa é a energia que ele está entregando ali para os componentes. Um ripple muito alto, ele pode causar instabilidade, travamentos, e a longo prazo pode desgastar, os componentes do seu PC, como placa de vídeo, placa-mãe, SSD. Então, o teste ali da TechLab mostra que essa fonte ela ficou com um ripple abaixo, dos 50 milivolts, que é o padrão aceitável para esse tipo de fonte ATX. Sobre a temperatura, ela ficou numa temperatura bem legal, funcionando ao máximo da capacidade dela, que é o 650, com uns 85 graus. Tem fonte aí que passa pra tipo 100, 120 graus. Então é uma fonte que não esquenta tanto. Aqui um pouquinho mais sobre a fonte, sobre os cabos dela. Ela vai vir com cabo 24 pinos, o padrão para placa-mãe, um cabo para alimentação da CPU, dois cabos para placa de vídeo, dois cabos também para SATA com conectores, cabo Molex com 3 conectores também, cabo de energia, ele vai cabo de energia poder conectar na tomada. Algumas fontes nem vêm isso. Hoje essa fonte ela tá mais ou menos por um preço de 230, 200 a 230 reais, mais ou menos. É uma fonte que está com um preço bem legal. Apesar dessa marca ser recente, testes da TechLab mostram que ela está entregando o que ela realmente promete. Ela não vai ser uma fonte topo de linha, ela vai ser uma fonte custo-benefício. Então, se você está precisando de uma fonte para colocar num PC não tão topo de linha, por exemplo, com uma RX 7600 ou uma 5050, essa fonte vai ser
acho que até mais do que o suficiente. Ela é uma fonte de 650 e entrega realmente essa potência. Ela vai ter todas as proteções ali, então, se aconteceu uma sobrecarga, ela desliga sem danificar nada, ela fica numa temperatura legal e ela não faz tanto barulho assim. Sobre os cabos eu achei eles de boa qualidade, eles não são muito de organizar, apesar do meu gabinete ele ser bem pequeno, não foi tão difícil de organizar porque eles são um pouco mais maleável do que a fonte antiga que eu usava. Agora eu vou mostrar aqui para vocês outras opções de fontes, também de 650, caso você precise também. Acho que a fonte mais famosa nessa potência é a fonte MSI Mag, 150 watts. Ela é basicamente a fonte, acho que mais vendida no Mercado Livre, na Kabum. Acho que tem mais de 10.000 vendas dela, muita avaliação dela. E ela é uma fonte boa. Acredito que a construção dela parece ser um pouco melhor do que essa fonte da Mac One. E ela também é uma fonte que está mais tempo no mercado. Então, tem mais tem mais testes dela que essa fonte da Mac One. Tem também a fonte da Rise Mode Electra, que ela tem um diferencial. Ela é uma fonte modular e ela também é aprovada pela TechLab. Você não vê aqui na imagem, mas tem um selinho bem pequenininho ali. E também foi testada pela TechLab, essa fonte. As duas, eu acho que elas estão mais ou menos no preço de 170 a 300 reais. Também tem outra opção, que é a fonte da Gigabyte. 650 também. Ela também acho que está no preço parecido. E ela também é de uma marca maior, né? A Gigabyte, que já está há um tempo no mercado. Essa fonte aí da Gigabyte, acho que tem mais de 2 anos também que está aí. Então, são opções que concorrem com a Mac One, que também são boas opções. Só que elas também estão num preço mais alto, né? A Mac One, ela tá com um preço bem mais competitivo, bem mais baixo do que essas três. Mas caso você queira uma fonte que tá mais tempo no mercado, foi mais testada, tem essas três opções aí. Principalmente a da MSI Mag. Agora, vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena essa fonte. Principalmente se você quer uma fonte custo-benefício e tá com o orçamento apertado. Ela tá num preço bem abaixo das outras fontes. Ela tem o selo TechLab, que é um selo muito forte, é um peso muito grande que a fonte tem que ter. Basicamente, se a fonte ela é reprovada na TechLab, basicamente despenca as vendas dessa fonte. Nesse caso, ela foi aprovada, então é um ponto muito forte. Apesar dela ela é uma marca nova, né? Pode acontecer de ter os lotes um pouco mais instáveis, né? Ter algum erro de fábrica e tudo mais. Às vezes não acontece, com, por exemplo, com marcas maiores como a EMC. Mas eu acredito que sejam casos bem específicos, seja a exceção. Eu estou usando ela aqui no meu computador, não tive nenhum problema até agora. Eu acredito que é uma fonte que vale muito a pena. Eu vou deixar aí na descrição links, caso você queira comprar ela. E é isso, eu espero que o meu vídeo tenha ajudado. Por favor, deixe um like, se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado e tchau.